Olá, seja bem-vindo ao Veritas Mysteriorum. Meu nome é Roger e hoje é sábado de histórias, lendas e folclore. Olá, a lenda do Guaraná é uma das narrativas mais ricas e simbólicas do folclore brasileiro. Profundamente enraizada na cultura indígena da Amazônia, especialmente entre os povos Sateré-Maué, que habitam a região próxima ao município de Maués, no estado do Amazonas. Essa história explica a origem do Guaraná, um fruto amazônico cientificamente conhecido como Paullinia cupana, famoso por sua casca vermelha, polpa branca e sementes negras que lembram olhos humanos. O Guaraná é um cipó nativo da floresta amazônica, cultivado principalmente no Brasil, com destaque para o Amazonas e a Bahia, mas também presente em áreas do Peru, Colômbia, Guiana e Venezuela. A versão mais conhecida da lenda começa com um casal de indígenas Sateré-Maué, que viveu em harmonia na Amazônia há séculos. Sem filhos, eles sonhavam com uma criança para completar sua felicidade e fizeram um pedido a Tupã, uma das principais construções da mitologia tupi-guarani, conhecido como Deus do Trovão e criador de muitos elementos da natureza. Tupã, tocado pela espera do casal, atendeu ao desejo e lhe deram um menino. Em algumas variantes, esse menino é chamado de Cauê, descrito como bonito, saudável e amado por toda a tribo. Ele cresceu explorando a floresta, colhendo frutos e trazendo alegria ao seu povo. Há versões que dizem que Tupã concedeu a Cauê dons especiais, como a habilidade de falar com os animais e plantas, o que o torna ainda mais admirável. Em outras narrativas, sua mãe, chamada Laçã ou Mani, nomes que remetem a figuras míticas como a origem da mandioca em outra lenda tupi, assume um papel central após sua morte, conduzindo o ritual que dá origem ao Guaraná. A felicidade do menino, no entanto, atraiu a inveja de Jurupari, uma entidade maligna da cosmogonia indígena, conhecida como Deus das Trevas ou do Mal. Jurupari, ciumento dos dons de Cauê, planejou sua morte. Na versão mais popular, ele se transformou em uma serpente e, enquanto o menino colhia frutos na floresta, o atacou com uma picada fatal. Outras variantes sugerem que o Jurupari o matou de forma menos específica, mas o desfecho é o mesmo. A tribo encontra Cauê morto e uma onda de tristeza toma conta de todos. Os pais choraram inconsolavelmente, e a natureza reagiu com trovões e tempestades ecoando pela Amazônia. E foi nesse momento que Tupã interveio novamente. Em meio à tempestade, os pais receberam uma mensagem divina, interpretada pelos raios e trovões, instruindo-os a retirar os olhos do menino e plantá-los na terra. Eles obedeceram, e após algum tempo, no local, nasceu uma planta até então desconhecida, o guaranazeiro. Seus frutos, com sementes negras, cercadas por polpa branca e envoltos em casca vermelha, lembravam os olhos de Cauê. O Guaraná foi visto como um presente de Tupã, eternizando o menino e oferecendo ao povo uma fonte de energia e sustento. Os indígenas desenvolveram suas propriedades estimulantes devido à guaraína, semelhante à cafeína, e passaram a usá-lo em chás, pós e rituais. Outra variante da lenda apresenta a Sereçaporanga, um jovem Sateré-Maué apaixonado por um guerreiro da tribo rival Munduruku. Esse amor proibido, devido aos conflitos entre os povos, terminou em tragédia. Sereçaporanga morreu de tristeza ou foi morta por não poder viver sua paixão. No local de sua morte, nasceu o primeiro pé de Guaraná, simbolizando sua presença eterna entre os Sateré-Maué. Essa versão destaca o romantismo e os conflitos intertribais,
comuns nas narrativas amazônicas. Além disso, há uma adaptação da companhia teatral Pia Fraus que traz uma trama diferente. 3 irmãos, incluindo uma moça, magicamente, e dela nasce um curumim, que ao crescer é morta pelos tios ciumentos. A mãe planta seu olho direito, dando origem ao Guaraná, e o menino renasce da sepultura, simbolizando renovação. Maués, no Amazonas, a cerca de 260 quilômetros de Manaus, é o coração geográfico dessa história. Conhecida como a Terra do Guaraná, a cidade fica às margens do rio Andira, que corta a região e é relatada como o lugar onde o menino da lenda brincava ou foi encontrado morto. A vegetação densa do Andira, repleta de cipós e árvores altas, é o cenário ideal para o guaranazeiro, que cresce como trepadeira, dependendo de outras plantas para se apoiar. Os Sateré Maué, que habitam essa área, são reconhecidos como os pioneiros na domesticação do guaraná, desenvolvendo técnicas de plantio e beneficiamento das sementes. A palavra guaraná vem do tupi guaraná, que significa fruta que parece olhos, ou árvore que sobe reforçada em outra, refletindo tanto sua aparência quanto sua natureza botânica. Eles se autodenominam filhos do Guaraná, considerando-o sagrado. Fora de Maués, cidades como Barreirinha e Parintins, também no Amazonas, expandiram o cultivo, enquanto em Roraima, comunidades Macuxi contam histórias de um fruto da energia, ligado a um jovem morto por uma onça. E no Pará, perto de Santarém, ribeirinhos associam o Guaraná aos espíritos da floresta. Embora transmitida oralmente por gerações, sem uma data fixa de origem, a lenda ganhou registros escritos com a chegada dos europeus. No século XVI, cronistas como Felipe Bettendorf e Fernandes de Oviedo mencionaram o Guaraná ao descrever as culturas indígenas. Em 1669, Bettendorf escreveu sobre uma fruta de olhos que dava vigor, e em 1772, o naturalista francês Jean de la Condamine documentou seu uso, enviando amostras para a Europa. Esses relatos ajudaram a popularizar o fruto, mas sua conexão mítica só foi sistematizada mais tarde, por estudiosos como Câmara Cascudo, Eduardo Galvão e Charles Bagley, que no século XX analisaram seu valor cultural. A domesticação do guaranazeiro pode ter começado há mais de 2000 anos, com os Sateré Maué, selecionando plantas de frutos maiores, o que os torna engenheiros da floresta. A lenda reflete a cosmologia indígena, como a dualidade entre a vida e a morte. Jurupari não é apenas um vilão, mas uma força de transformação no equilíbrio do mundo, enquanto Tupã representa a criação. Essa visão aparece no ritual do Guaraná, ainda praticado pelo Sateré Maué, com danças e cantos que celebram os ciclos da natureza. O pajé Aruacá, figura em algumas variantes, teria sido o primeiro a usar o Guaraná em rituais de cura, moendo suas sementes em pelões de pedra para criar uma bebida que dava força aos guerreiros. As mulheres da tribo, como as mães Laçá Omani, também têm papel crucial, processando o Guaraná artesanalmente, com raladores de madeira. Ecologicamente, o guaranazeiro, Paulínia cupana var sorbilis, é adaptado ao clima úmido e sombreado na Amazônia, prosperando sob a copa das árvores, diferente do café, que precisa do sol. Seus pais botânicos, como a Paulínia pinnata, não alcançaram o mesmo status mítico. O Brasil é o único produtor comercial de guaraná no mundo, e suas sensações com até 8% de cafeína, o dobro do café, além de teobromina e antioxidantes, explicam seu uso ancestral como estimulante. No século XX, ele se ofereceu comercialmente com o Guaraná Brahma 1912 e o Guaraná Antártico 1921, além da chegada de empresas japonesas nos anos 1970 para explorar suas propriedades medicinais. Culturalmente, o Guaraná inspira obras como o livro O Menino Guaraná, de Zirau, e músicas regionais que o celebram como símbolo de resistência indígena. Em Maués, o Museu do Homem de Maués
guarda artefatos ligados à lenda. E o Festival do Guaraná, desde os anos 1980, ocorre em dezembro, com competições de preparação do sapó, uma bebida tradicional de guaraná ralado e água. A lenda do Guaraná é muito mais do que um simples conto indígena. É uma janela para a alma da Amazônia, onde a tragédia se transforma em vida, e o sacrifício de um jovem e com a força é um fruto que pulsa energia e história. Das lágrimas de um casal, as mãos sábias do Sateremaué. O Guaraná carrega os olhos de um passado que ainda nos observa, vigiando a floresta e conectando gerações. E se você chegou até aqui, curta o vídeo, se inscreva e até o próximo vídeo.